variação linguística, né, é um fenômeno que ocorre na nossa língua, tá certo? Não só na nossa brasileira, mas em todas as línguas, tá? Há a variação linguística, tá? Há uma variedade estilística. E o que é isso, tia? É a maneira, né, em que essa língua é falada, tá certo? Então, nós temos um idioma, tá? Uma única língua, mas que, a depender da região, a depender de quem está falando, a depender da década, a depender do grupo social que está falando, né, vai haver algumas mudanças, tá certo? Não implicando, né, com certeza, na compreensão, no sentido, né, que isso quer dizer, né, que esta língua quer dizer, mas vai haver algumas mudanças na fala, né, e nós chamamos esse fenômeno de variação linguística, certo? É a mudança que há, né, na fala, dependendo da região, da pessoa que está falando, né, essa língua vai variar, tá bom? Olha só, gente, então nós agora vamos conhecer alguns fatores, tá certo? Que contribuem para que essa variação linguística ocorra, tá certo? Então nós podemos dizer que o primeiro fator, né, que vai estar aí implicando, né, na maneira de falar, na linguagem, é a origem geográfica, tá certo? E o que é isso, tia? O espaço, né? A localização de quem está falando, né? Isso vai interferir, com certeza, né? E vai causar aí uma variedade, uma variação na língua, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? De um fator geográfico. Vejam só, as pessoas que moram aqui na nossa região Nordeste, né? Falam diferente das pessoas que moram no Sul, tá certo? Por que que é diferente? É a própria origem, é o próprio lugar ali, né, que contribui para que essa maneira de falar seja diferente. Não é que seja duas línguas, tá certo? Então é a mesma língua, mas que é falada de várias maneiras, certo? Da mesma forma, quem mora na região norte, né, na região leste, também vai haver aquelas variações na língua, tá bom? Então, a origem geográfica é um dos fatores que influenciam, né, para que essa variação linguística ocorra, tá bom, gente? Um outro fator, minha gente, que também vai estar aí contribuindo, né, para que ocorra a variação linguística é a faixa etária, tá? A faixa etária vai estar diretamente, né, ligada à variação linguística. Por quê? Porque as pessoas, né, dependendo da idade, vão falar de maneiras diferentes, tá? Uma pessoa que tem 9, 8, 10 anos, né, vai falar totalmente diferente, né? O linguajar, a maneira de falar é diferente de quem tem seus 30, 40 anos, tá certo? Da mesma forma que quem tem 30, 40 anos, 8 ou 10 anos, vai falar diferente de quem tem 70, de quem tem 80 anos, tá bom? Lembrando novamente que isso não vai implicar na compreensão. A gente vai compreender um ao outro? Vai. Só que vocês têm que compreender também, né, que há essa variação dependendo da faixa etária, tá certo? Um outro fator, né, que influencia na variação linguística é o status da pessoa, né, a classe social, né, que a pessoa faz parte, né? Uma pessoa, né, que tem muito estudo fala diferente de uma pessoa que quase não estudou, tá certo? Então, esse fator também vai estar aí contribuindo para que ocorra, né, uma variação na língua. E aí, mais um fator, né, que está diretamente ligado à variação linguística é o período histórico, né, em que a língua é falada, né? Então, vocês percebam que nós, né, dessa década, desse ano, né, de 2021, né, nós falamos totalmente diferente de quem viveu em 1800, em 1500, tá certo? Até no século passado mesmo, né, a linguagem ela vai mudando com o passar dos tempos, tá certo?
Então, vocês podem perguntar aí aos avós de vocês, né, para confirmar isso que eu estou falando, né, de que a língua, a maneira de falar era diferente, tá certo? O tratamento com as pessoas era diferente, né, até com os pais mesmo, com os colegas. Então, havia uma língua mais formal, era tudo mais respeitoso, tá certo? Então, a língua vai variando de acordo com a época, com o período histórico, tá bom? E aí, mais um fator que influencia na variação linguística, né? É a situação comunicativa, né? Onde que eu vou utilizar essa língua? Em que situação eu vou estar inserido, né? No momento dessa fala. Então, isso também vai influenciar na variação linguística. Só para vocês terem noção aqui, né? Um exemplo que eu vou dar. Quando nós estamos em sala de aula, né, eu enquanto professora, quando estou dando aula para vocês, né, vocês vejam que a minha maneira de falar é diferente de quando nós estamos no intervalo conversando, né, com brincadeiras, certo? Então, a situação vai exigir de mim uma maneira de falar diferente, tá certo? Uma reunião de pais também, a gente fala diferente, né? A situação exige um modo de falar mais formal, mais correto, certo? Então, a situação vai interferir na minha maneira de falar, tá bom? Quando vocês me encontram na rua, né? Eu também falo de maneira totalmente diferente com vocês, certo? Então, a situação que eu estou inserido vai influenciar, né? Da maneira que eu falo, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia de que a situação comunicativa, né? Influencia na nossa maneira de falar, tá bom? Então, gente, olha, ainda falando, né, em situação comunicativa, né, a situação comunicativa, ela também vai variar, tá bom? Existem fatores da situação comunicativa que também irá influenciar aí a maneira que eu falo, tá bom? E um desses fatores, né, é o meu interlocutor. Com quem eu estou falando, a quem eu vou dirigir a minha fala, tá bom? Isso também vai influenciar, porque vejam só, se eu estou falando com o meu aluno, eu falo de uma forma. Se eu estou falando com a minha filha, eu falo de outra forma diferente, né? Vai variar já a maneira que eu estou falando. Se eu estou falando com um juiz, né? Com certeza vai ser um modo de falar diferente. Então, o interlocutor, que é aquela pessoa que está me ouvindo, a quem eu estou dirigindo a minha fala, vai interferir também na minha maneira de falar, tá certo? Outro fator que influencia na situação comunicativa, né, é o suporte, né, onde vai circular a minha fala, tá certo? A gente pode falar, a gente tem o modo oral, né, que é a fala mesmo, oral, né, que a gente fala diferente, né, da maneira que nós escrevemos, né, que é a fala escrita. Então, nós falamos de uma forma, mas escrevemos de outra. A nossa fala oral, né, a oralidade, nos permite muitas regalias na fala. A gente pode abreviar, a gente pode usar gírias, né? Já quando eu estou escrevendo, eu não tenho tantos recursos a não ser a língua formal, dependendo da mensagem, dependendo da pessoa, né, para quem eu estou escrevendo, tá certo? Nós temos hoje em dia um exemplo muito bom, né, que é o aplicativo WhatsApp, onde nós usamos a linguagem, né, escrita, tá certo? E aí nós utilizamos a formalidade, né, que é uma situação mais corretinha, onde nós devemos nos policiar no que falamos. E temos aquelas pessoas com quem nós podemos falar com informalidade, que é um irmão, um pai, um primo, tá certo? Um colega de classe, onde vocês abreviam, mandam figurinhas, né, no lugar das palavras. Então, é um contexto, né, de fala bem diferente, bem atual, que permite a nós, né, muitas opções de uso da nossa fala, tá certo? Então, agora, né, partindo para o uso linguístico, né, nós temos aí, no uso da língua, dois tipos de registro, tá certo, gente? O registro formal e o registro informal, tá bom? Que é aquelas palavras que eu estou usando, né, para me comunicar, tá bom? O registro formal é aquele utilizado com aqueles interlocutores a qual eu não tenho muita intimidade, tá certo? Que eu não tenho uma certa
conhecimento, tá bom? Então aí nesses casos eu utilizo o registro formal, tá? Então quando eu vou me dirigir a pessoas que eu não tenho intimidade, eu utilizo a língua mais formal, mais correta, tá certo? Sem muitas gírias, sem muito apelido, né? Sem abreviações, tá certo? Então isso que eu chamo de linguagem registro formal, tá? E temos também o registro informal, que é justamente para uso, né, com aqueles interlocutores que eu tenho intimidade, que eu tenho conhecimento, tá? Aí sim, eu posso usar aquela língua mais solta, né, mais despojada, tá? Que eu chamo de registro informal, que é aquela língua que eu utilizo com os meus amigos, com meus irmãos, né? Com meus colegas de classe, tá bom? Então, sempre que houver uma certa intimidade entre os interlocutores, tá certo? Que estão ali envolvidos na situação comunicativa, eu utilizo o registro informal, tá certo? Tanto esse registro pode ser tanto oral, né, quanto escrito, como eu falei com vocês, né, como exemplo o WhatsApp, onde vocês colocam abreviações das palavras, colocam emojis, tá certo? E aí a pessoa, né, dependendo da pessoa que você está falando, isso não vai interferir, né, em nada, tá bom? Então, prestem atenção aí na atividade de vocês, tá certo? Vamos agora às páginas, tá certo? Para vocês fazerem a atividade. E se surgir alguma dúvida sobre variação linguística, vocês podem entrar em contato comigo. Então, olha só, gente, no livro de vocês, na página 138, né, está aí esse conteúdo de variação linguística, tá? Vocês vão fazer a leitura do conteúdo, o estudo da língua, tá bom? E aí também tem aí na página de vocês a atividade, que é o nosso exercício, que é onde vocês fazem sozinhos, tá bom? Então, página 138 até a página 141, vocês façam as atividades, estudo da língua e exercícios, tá bom? No caderno de gramática de vocês, que é o caderninho grosso, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode mandar mensagem, certo? Que eu ajudo vocês. Então, tchauzinho, até a nossa próxima aula.